Olá, energia! Tudo positivo com você? Estamos iniciando no canal Prosperidade Ativa uma nova série que vai tratar do livro Pensamentos são Coisas, de Prentice Mulford. A gente vai fazer um vídeo para cada capítulo do livro, são 13. Então, a gente vai começar com esses ensinamentos, que visam nos empoderar para que através dos nossos pensamentos a gente possa obter uma vida melhor, com muito mais qualidade, muito mais satisfatória. Nós escolhemos esse livro para trabalhar essa série porque os pensamentos têm uma influência tangível na vida das pessoas. E o Prentice Mulford, ele sugere aqui, como na linha da teosofia, sugere que os pensamentos são uma energia com poder criativo, que podem moldar e afetar a nossa realidade física e emocional. Entender isso tem um impacto muito grande sobre as coisas que a gente vai manifestar na nossa vida daqui para frente. A gente pensa o tempo todo, o dia inteiro a gente está pensando. E a maior parte do tempo, esses nossos pensamentos, eles estão vindo de maneira inconsciente e automática. A gente não está percebendo, às vezes, as coisas que a gente está pensando. Só que, como a manifestação desses pensamentos, ela não é uma coisa que acontece assim, no mesmo segundo, então a gente tem esse lapso aí de tempo que leva a gente a acreditar de uma maneira errônea que os pensamentos não estão manifestando coisas na nossa vida. Mas a gente vai entender que está sim. Então, Prentice Mulford sugere que a gente comece a olhar mais conscientemente para os nossos pensamentos, para a gente entender como que esses pensamentos vão se manifestar na nossa vida. Antes da gente continuar, permita que eu me apresente, porque sempre tem gente nova chegando no canal. Você que é novo por aqui, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou a Cris Price, terapeuta naturista há mais de 20 anos, Reiki Master, taróloga consciencial há mais de 30 anos, e eu tô aqui compartilhando da minha experiência sobre autoconhecimento e expansão da consciência. Deixe seu like para apoiar o canal, que isso aí ajuda a gente bastante, tá? O YouTube preza, pelas pessoas que interagem, que comentam. É uma maneira simples, gratuita, que você tem aí de contribuir, com o nosso trabalho, com a nossa família de luz. Capítulo 1 do livro Pensamentos são Coisas, de Prentice Mulford. O primeiro capítulo, ele leva o título de Mente Material versus Mente Espiritual. Eu gostaria de ler para você um trechinho aqui do livro, onde ele explica mais detalhadamente o que pode ser considerado essa mente espiritual. Então ele diz assim: pertence a todo ser humano um eu superior e um eu inferior. Um eu ou mente do espírito que foi crescendo por eras e um eu do corpo físico. O eu superior está cheio de ideias estimulantes, sugestões e aspirações. Isso ela recebe do poder supremo. Tudo isso o eu inferior ou animal considera selvagem e visionário. O eu superior argumenta possibilidades e poder para nós maiores do que homens e mulheres agora possuem e desfrutam. O eu inferior diz que nós só podemos viver e existir como homens e mulheres viveram e existiram antes de nós. O eu superior anseia por liberdade do incômodo, das limitações, das dores e da incapacidade do corpo, e o eu inferior diz que não, que nós nascemos para eles, que nascemos para doença, para sofrer, como tantos outros já sofreram antes de nós. O eu superior deseja um padrão próprio para o certo e o errado. O eu inferior diz que devemos aceitar o padrão feito para nós por outras pessoas, por opiniões, por crenças e preconceitos gerais e de longa data. Seja verdadeiro consigo mesmo. Esse é um ditado frequentemente pronunciado, mas para qual eu? O eu superior ou o eu inferior? Você tem, em certo sentido, duas mentes. A mente do corpo e a mente do espírito. O espírito é uma força e um mistério.
Todos nós sabemos que ele existe e está sempre funcionando e produzindo os resultados em coisas físicas vistas pelo sentido físico e muito mais que não são vistas pelo físico. O que se vê de qualquer objeto, uma árvore, um animal, uma pedra, um homem, é apenas uma parte daquela árvore, animal, pedra ou homem. Existe uma força que por um tempo une esses objetos na forma que você o vê. Para ver, raciocinar e julgar a vida e as coisas no conhecimento dessa força, forma o que é chamado de mente espiritual. Nós temos, através do conhecimento, o maravilhoso poder de usar ou direcionar essa força. Quando a reconhecemos e sabemos que ela está lá, e sabemos que ela existe, para nos trazer saúde, felicidade, a paz eterna da mente. Compostos como somos dessa força, nós estamos atraindo mais disso para nós, que vai fazer parte do nosso ser. E mais dessa força também vai acabar trazendo mais conhecimento. A princípio, em nossas existências físicas, permitimos que funcione cegamente. Então estamos na ignorância daquela condição conhecida como a mente material. Mas como a mente, através do seu crescimento ou aumento desse poder, torna-se cada vez mais desperta, pergunta: por que surge tanta dor, tristeza e decepção na vida física? Por que parece que a gente nasceu para sofrer? Essa pergunta é justamente o primeiro grito da mente espiritual. E uma pergunta ou exigência séria deve ser respondida. E a mente espiritual, ela percebe o corpo físico como sendo um instrumento que carrega o nosso ser. Enquanto que a mente material, ela só enxerga, através desse corpo físico e só o que existe é a matéria, a nossa mente espiritual, ela enxerga o nosso corpo como se ele fosse um instrumento que carrega o nosso ser. Ela enxerga uma visão mais ampla. E ela percebe que um corpo doente, um instrumento desgastado, ele existe como antes, como sempre existiu, só que é invisível aos olhos físicos. Então, o nosso corpo físico, ele não consegue conceber que a nossa força não está vindo só dos nossos músculos, dos nossos tendões, está vindo de algum lugar, de uma fonte fora do corpo. Mas ele diz aqui que a mente espiritual sabe que cada um dos seus milhares de pensamentos secretos diários são coisas reais que agem sobre as mentes das pessoas a quem são enviados. Então teria uma interação, inclusive, desses pensamentos, relacionamentos, para que a gente consiga, às vezes, alguma coisa que a gente necessita, que a gente deseja, que a gente precisa. Então, todos esses pensamentos, eles estão criando a nossa realidade. A mente material é de origem biológica e é associada a atividades do cérebro e do sistema nervoso. Ela pode ser percebida como um produto dos processos físicos e químicos que ocorrem no corpo humano. Então, a mente material estaria sujeita às limitações do corpo físico. E a mente material tende a adotar uma abordagem lógica e baseada em evidências para a tomada de decisões. Ela valoriza o pensamento crítico e analítico e ela se concentra nas questões mundanas e nas questões práticas do dia a dia, como a sobrevivência, a saúde, carreira, relacionamentos. Já a mente espiritual, conexão com o eu interior, buscando essa união, essa comunicação de forma mais profunda. E ela procura entender as questões relacionadas ao propósito da vida e da existência. A mente espiritual, ela anseia por transcender as preocupações mundanas e experimentar estados elevados de consciência, como a paz interior, a gratidão e a compaixão. Ela confia na intuição
na sabedoria interior e na criatividade como fontes de insights profundos. E ela considera a possibilidade de uma consciência universal ou uma conexão com algo maior do que o individual. Para nossa mente material, é impossível, sabe, pensar que existe alguma coisa além dos nossos 5 sentidos, né? Porque ele só consegue entender as coisas que ele percebe, que ele toca, que para ele, que ele consegue enxergar. Mas a nossa mente espiritual, essa sim, ela enxerga com olhos extrafísicos. Tem outros sentidos além dos 5 que o nosso corpo físico consegue perceber. E às vezes a gente está pensando de maneira muito negativa e a gente não se dá conta. Então, quando ele sugere isso, que a gente tome mais consciência sobre nossos pensamentos, é justamente isso. Eu estou pensando como na maior parte do meu dia? Eu estou pensando de maneira otimista, de maneira positiva, ou eu estou pensando de uma maneira derrotista, de uma maneira pejorativa, de uma maneira pessimista, negativa? Como que está sendo essa interação aí dos meus pensamentos no meu dia? Então aqui nesse capítulo, ele destaca a ideia de que uma condição mental favorável, ela seria aquela onde a mente espiritual tivesse uma predominância sobre a mente material. Mas isso não quer dizer assim que seja um controle tirânico, né? Assim, muito ríspido, rígido. Não é isso. É que no sentido dela estar no comando, é que ela sendo a dominante, isso significaria que as decisões, os valores, as orientações, elas seriam guiadas por valores mais elevados, espirituais e éticos, ao invés de serem determinados por preocupações materiais ou mundanas. Não se trata de suprimir a mente material de forma autoritária, mas sim de permitir uma harmonia e uma cooperação entre as duas facetas da mente. Porque superando essa resistência aí da mente material, ela pode ser influenciada pela mente espiritual e transformada gradualmente pelos valores da mente espiritual. Aí ela acabaria agindo como uma assistente da mente espiritual. O que significaria, ela deixaria de buscar somente gratificações imediatas e passaria a apoiar os valores e objetivos mais elevados da mente espiritual. Ela se tornaria aí uma ferramenta de ajuda, né, para a nossa mente espiritual. Então, esse seria, na visão aqui do Prentice Mulford, nesse capítulo número 1, que de um estado mental desejável, em que a mente espiritual exerce uma influência sobre a mente material, mas não opressora. Isso envolveria, né, superar a resistência da mente material quanto a isso, para que ela se torne uma colaboradora da mente espiritual. É uma visão de harmonia e de equilíbrio entre esses dois aspectos da mente, onde a mente espiritual orienta e a mente material apoia. E a partir do momento que a gente sabe que essa força existe, nós temos com o conhecimento o poder de usá-la ou direcioná-la para nos trazer saúde, paz, alegria. Porque ele fala assim, a mente material, ela é parte da gente, né? Mas só que durante um tempo é só o que a gente conhece. A gente não teve aquele despertar ainda para uma consciência um pouco mais elevada. Então a gente segue, né, com aquela condição da nossa mente material. Ele dá um exemplo aqui para ilustrar isso que ele está explicando. Que, vamos supor, olhando para um barco a vapor, que tem aquelas rodas que giram movimentando o barco. Então uma criança olhando para um barco desse, né, e uma pessoa dizendo que são as rodas que movimentam o barco, ele não sabe que a real energia que movimenta aquele barco é o vapor.
Então, se por acaso esse barco parasse de funcionar, essa criança ia tentar ficar consertando a roda para que ele voltasse a funcionar. Ela não se daria conta de que o problema seria a falta de vapor e que seria algum problema na caldeira, alguma coisa que produzisse o vapor para que ele voltasse a se movimentar. A mente material, então, ela só enxerga do ponto de vista material e físico. Então, a nossa mente espiritual, ela consegue enxergar um pouco além, né? Porque ela vê o nosso corpo físico como um instrumento que carrega essa mente, essa consciência, esse ser como um todo. A nossa mente material, ela não consegue acreditar que nossos pensamentos podem ser coisas tangíveis, né? Palpáveis na nossa vida real. Já a nossa mente espiritual, ela acredita que tudo que a gente pensa se torna real na nossa vida. E aqui no livro ele está dizendo o seguinte, que a nossa mente espiritual, ela sabe, deixa eu colocar aqui meu óculos para ler esse pedacinho para você, ó. A mente espiritual sabe que a matéria ou o material é apenas uma expressão do espírito ou força, que tal assunto está sempre mudando de acordo com o espírito que se faz ou se exterioriza na forma que chamam matéria. E, portanto, se o pensamento de saúde, força e a recuperação é constantemente mantida na mente, tal pensamento de saúde, força e rejuvenescimento se expressará no corpo, fazendo com que a maturidade nunca acabe, o vigor nunca acabe e a agudeza de todos os sentidos físicos aumente cada vez mais. A mente material, ela pensa a matéria ou aquilo que é conhecido pelos nossos sentidos físicos. Então ele está aqui incentivando que a gente pense sempre de maneira mais positiva, que a gente pense que tem saúde, que a gente pense que tem liberdade financeira, que a gente pense que a gente tem a nossa beleza física perfeita, né? Que a nossa juventude é eterna. Então que a gente cultive os pensamentos positivos, que isso vai atrair mais dessas coisas pra gente, porque a gente está criando quando a gente está pensando. Uma observação minha é que o nosso pensamento, ele demora um pouco para se manifestar, né? E por isso a gente tem a tendência de não acreditar que ele está criando. Faz esse exercício aqui comigo, ó. Vamos supor que você pensasse numa faca e essa faca, puf, caísse assim na tua frente, aqui quase te cortando, você ia levar um susto, não ia? Na hora você ia falar assim, nossa, eu pensei na faca, ela já apareceu, quase me cortou. Você não ia pensar com mais cuidado se acontecesse isso? Eu pensaria 2 vezes antes de desejar outra faca, não é? Então, só que o que acontece? No nosso pensamento, se a gente pensa uma coisa ruim, aquilo não vem imediatamente para a nossa realidade. Tem um tempo de ir esse pensamento, um tempo dele retornar para a gente, né? Então, até que ele retorne, a gente não associa mais que aquilo está acontecendo na nossa vida por causa de alguma coisa que a gente pensou. Eu acho que é daí que vem a dificuldade da gente acreditar que o pensamento cria, que o sentimento cria, né? Porque a gente vai sentindo, pensando, a gente sente, né? E quando a gente sente, a gente atrai. Mas a gente não se dá conta por causa desse tempo, né? Entre uma coisa e outra de acontecer. Então, ele incentiva aqui que a gente comece a perceber como é que estão nossos pensamentos durante o nosso dia. Será que a gente está pensando de forma muito negativa? Será que a gente está pensando de forma positiva? E a gente pensando de forma mais positiva, a gente vai estar sempre influenciando a nossa mente material a pensar cada vez mais positivo. Então, assim, não adianta a gente pensar um dia um pensamento legal e bacana e depois o resto do dia ficar pensando coisas ruins, entendeu? Porque isso não vai resolver, não vai mudar nossa vida, não vai mudar nossa realidade, não vai ajudar em nada, né? Pelo contrário, a gente vai continuar manifestando coisas que a gente não quer. Então, trazer a consciência para os pensamentos é isso. Vamos supor, eu estou pensando aqui numa coisa ruim, aí eu percebo que estou pensando, não, vou mudar um pouco esse pensamento.
Eu vou reforçar as coisas positivas, eu vou ficar acreditando em coisas mais positivas. E aos poucos eu vou percebendo que eu estou pensando menos e menos daquela forma antiga que eu tinha de pensar, que era mais negativa, que era mais material. E eu vou começar a pensar um pouquinho mais da maneira da mente espiritual, ou seja, com propósitos mais elevados para mim. Pensando de maneira mais positiva, eu vou estar criando, né, uma circunstância que vai estar atraindo coisas melhores para minha vida, né, que é o que eu quero. Eu estou tomando consciência daquilo que eu penso e daí eu estou modificando. Se aquele pensamento não me agrada, eu sei que não é legal, é negativo, eu estou mudando aos pouquinhos, né, esse pensamento para um pouco mais positivo, um pouco mais, vou insistindo. Todos os dias a gente deve fazer esse exercício ao longo do nosso dia, ao longo da nossa semana, do nosso mês, a gente tem que estar sempre fazendo isso. Esse é o primeiro exercício aqui do pensamento são coisas. A gente com certeza vai fazer um esforço, né, de transformar esses pensamentos, e assim a gente vai estar criando uma nova forma de pensar aí para nossa vida, que vai estar atraindo, que vai estar contribuindo para que a gente consiga coisas com esses pensamentos daquilo que a gente realmente quer, né? Vamos aqui fazer um resumo, né? A gente viu que a mente material, ela tem uma base biológica, tem limitações físicas, pensamento lógico e racional e foco no mundo material. A mente espiritual é a mente que tem a conexão com o eu interior, transcendência, intuição e sabedoria interior e exploração da consciência universal. E com os ensinamentos desse livro, eu acredito que a gente vai começar a fazer uma integração sobre essas duas mentes, né? Porque nós vamos começar a observar, tomar a consciência. A partir daqui, nós vamos começar um trabalho que vai desenvolver a nossa capacidade de observação e de transformação. Então, compreender e explorar essa dualidade da mente vai nos permitir nos desenvolver muito mais espiritualmente, pessoalmente, nessa nossa jornada de autodescoberta. Fica o meu convite aqui, então, para que você comece a praticar agora mesmo a percepção aí dos seus pensamentos. Escreve aqui nos comentários se você está observando seus pensamentos, se você já tinha esse costume de se observar e se você está buscando mudar aí seus pensamentos de uma forma um pouco mais positiva. Não que pensar positivo vai resolver todos os nossos problemas, não é isso. É que é um trabalho que, conforme a gente vai lendo todos os capítulos do livro, vai ficando cada vez mais claro. Por isso que eu vou te esperar aqui para o próximo vídeo, onde a gente vai dar continuidade e vai ficar cada vez um pouco mais fácil de entender, né? Mas que a princípio que a gente comece a fazer esse exercício, comece a observar, né, o modo como a gente está pensando, para que a gente possa fazer mudanças graduais para chegar num resultado satisfatório, que pode realmente ser transformador na nossa vida. Mais uma vez eu vou te lembrar para você deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Compartilha também com seus amigos se eles têm interesse, né, no desenvolvimento pessoal, no autoconhecimento, na expansão de consciência. Tem muita coisa legal vindo aí pela frente. Para não perder, é muito simples, é só você se inscrever e clicar no sininho para acompanhar a gente. Assim que colocar o vídeo aqui, você vai ser notificado, tá bom? E eu te vejo no próximo vídeo. Beijinhos de luz! Até lá!